Ok. Bien. Continuando con nuestro evento, pues ahora vamos a hacer un pequeño detalle por aquí. Por favor, compartan, ayúdanos a compartir, ¿sí? En sus historias de Facebook e Instagram para que puedan ingresar al sorteo. Pero cuando compartan, por favor, etiquetar a dentalabhr.hr. Así que etiquétennos para poderlo hacer considerar y porque estamos conteando todo, estamos conteando quienes están haciendo el etiquetado y el compartir para que puedan estar presentes en el sorteo al finalizar nuestro evento. Ok, también las personas que han estado inscritas en días anteriores, también les comunico que están incluidos en el sorteo, así que no hay problema, van a estar ahí todos los que se han inscrito, que son muchas personas que se han inscrito, así que todos ellos van a estar participando en el sorteo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, ya vamos a comenzar. Estamos todos listos, estamos a unos segundos de poder comenzar con nuestro expositor, maestro. Realmente nosotros siempre estamos orgullosos de él porque nos ayudó en el comienzo, pero más allá de ayudarnos en el comienzo, pues ustedes saben cómo es su trabajo espectacular, que muchas veces hasta los japoneses se han quedado impresionados de la mano maravillosa que tiene de hacer la morfología de los dientes. Y pues ahora nos va a compartir un tema muy importante que se complementa en la parte digital, que es el visajismo y morfología de los dientes. ¿Listo? Así que ¿comenzamos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Listo, bien. Entonces, presento a nuestro amigo querido José Pereira. Adelante, las pantallas son tuyas, así que vamos a estar muy, muy atentos con tu información que tienes para nosotros. Adelante, amigo. Muchas gracias, Rangeli, por la invitación. Yo creo que con lo poco que sé, espero poder contribuir con este gran evento y felicitaciones a todos los exponentes que ahí están. Y bueno, voy directo al punto, ¿sí? Perfecto. Perfecto, amigo. Comparta su pantalla. Ahí está. ¿Está bien? Amplíelo. Sí. Ahí. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, amigo, para mí es orgullo primero tenerlos como hermanos, como amigos y claro que siempre que pueda, a mí me gusta compartir algunas cositas y felicito a todos los exponentes que ahí están, grandes maestros. Y bueno, voy a hablar algo ligero, algo sobre morfología y algo sobre visagismo, que é algo que agora está em alta, não? Então, com minha larga experiência e que tenho da parte analógica, recentemente ingressando a parte digital, pero com minha contribuição com classes sempre de morfologia, não? Algo que empecé a trabajar desde la pandemia y todavía vengo avanzando y trabajando en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que con toda esa parte digital tenemos ahí excelentes morfologías, ¿no? Tenemos ahí casi 300 dientes, morfologías de dientes naturales. También tienen las bibliotecas de algunos maestros de la morfología, como Nondas, Kenneth Miller, Hilton Richieri y otros grandes profesores, ¿no? Entonces, hoy tenemos muchas opciones, ¿no? de morfología. ¿Qué pasa? Que tengo la oportunidad de mirar algunos casos y estamos haciendo retratamientos porque
de todo que esse avanço que há, o mais importante é a forma. Depois color, e depois textura e algo assim nesse sentido, não? Que passa quando o doutor te procura então para comprar tu trabalho. E você, como odontólogo, vende o trabalho do técnico que lhe gusta. Lo que le pasa que nosotros tenemos uma impressão de nossa própria morfologia, a que nos gusta, não? E aí hacemos isso em sequência ou padronizamos essa morfologia para basicamente todos os casos. E eu percebi que os trabalhos estão cada vez mais iguais e todos estão avançando, todos estão estudando, técnicos e odontólogos. Agora, odontólogos estudando muito curso de morfologia, porque volviu uma segunda opção de caries, de resina, então, para fazer o melhor tratamento. ¿Sí? Então, os trabalhos estão cada vez mais iguais, os preços estão mais ou menos iguais, e o paciente que faz um cambio grande, o paciente chega querendo determinadas formas ou determinado color de dentes padronizados. Então, o paciente já vem informado do que quer. Antigamente, não. Nós hacíamos os trabalhos e assim eram os trabalhos, não tínhamos problema. ¿Sí? Então, hoje, o que passa? Hoje, o trabalho que sai melhor é que está mais acabado, mais polido, mais enfilados mais naturalmente, e o color é o último que se vê. ¿Sí? O tema del blanco, então temos aí todo o acabado do trabalho. O que passa que qualquer pessoa hoje, qualquer tico, qualquer jovem pode comprar toda a parte digital, assim como fresadoras ou como impressoras, e aí elige algumas 2, 3 formas que lhe gusta, e aí pensa a hacer buenos trabalhos. Sim, são buenos trabalhos. Lo que percebi é que muito buenos trabalhos. Pero percebi também que muitas vezes o paciente não se identifica com esse trabalho. Sim, está bonito, está bem feito, está bem estratificado ou não, ou bem maquillado, pero o paciente não se sente bem. Então, aí entra o tema do visagismo. Sim? De repente, uma forma de dente não está adequado com sua personalidade ou não está adequado com sua forma de rosto, de cara. Então, não queda tão bem visivelmente. Então, o visagismo permite que você crie uma direção clara de procedimentos estéticos através de escaneamento e também através do encerado digital ou encerado analógico, para que tenha aí um test drive de la morfologia del dente. ¿Sí? Então, primeira coisa que tem que saber é que os centrales, em termos morfológicos, revelam sua idade. Dente jovem tem bordas mais incisais mais redondeadas e comprimento diferente dos centrales. ¿Sí? Los centrales jóvenes têm de 11 a 12 milímetros de largo. ¿Sí? Então, esse largo seria ideal para um jovem. Já a meia-idade diminui isso, vai diminuindo. Sim, dentes meia-idade são bordas mais planas, então de pessoa mais de meia-idade, não idade tão avançada, mas já há um desgaste dos bordes incisales. E dentes adultos tem uma perda maior, entre 1 a 1,5 milímetro de desgaste. Os laterales revelam o sexo masculino ou feminino. Os dentes femininos têm a borda incisal mais redondeadas, e os dentes femininos são formatos mais triangulares e também ligeiramente redondeados. São mais curtos que os centrales num sorriso mais feminino, entre 1 a 1,2 de largo, menor que o largo dos centrales. Dentes masculinos têm largo quase iguais, sim, são mais proporcionais. O ancho de los laterales são mais proporcionais com o ancho de los centrales, deixando assim uma sorrisa
más fuerte. Entonces, cuando hace usted laterales más chicos, más triangulares ou mais redondeados, em caso feminino, você dá uma dominância para os centrales, deixando os centrales maiores do que os laterais. Já um sorriso mais masculino, o ancho é muito similar ao de los centrales com laterales, deixando assim uma sorrisa com mais força. ¿Sí? Então, quando trabalhamos com o DSD, podemos aí elegir a silhueta de los dentes e fazer um planejamento virtual. Que passa que é uma ferramenta solamente de comunicação e de fintas, o que realmente faz com que o paciente vá tomar uma decisão de fazer esse caso, se queda bem ou não, é inserado diagnóstico. Esse inserado pode ser digital ou pode ser analógico. Os dois vão bem. ¿Sí? O que tem que saber é que tipo de paciente você está trabalhando. Se é um paciente que quer dar alta sensualidade, então você tem que deixar os centrais mais largos do que os laterais. E aí sim, tocando cada parte úmida, isso é uma característica de sensualidade. Ok? Quando quer dar dominância, quer dar força, tem que pôr os dois centrais, dois alinhamento mais verticalizado dos centrais e alinhamento mais lingualizado de los laterais. E aí sim vai dar dominância. Sim? Então, importante é determinar a forma de dente que quer fazer o caso. Por exemplo, dentes por onde vês? Por a aresta mesial e a aresta distal. Essas arestas determinam a forma dos dentes. ¿Sí? No mundo actual, temos aí linhas paralelas, linhas inclinadas, linhas redondeadas e linhas paralelas, pero com maior ancho. ¿Sí? Essas linhas, no mundo atual, quer dizer que se você tem linhas paralelas, isso significa e largo, isso significa força. Se tem linhas paralelas, pero com um ancho maior, mais proporcional, isso significa tem linhas inclinadas hacia o centro de la raiz, tem dinâmica. Se tem linhas redondeadas, tem suavidade. Então, as linhas hoje regram o universo. ¿Sí? Então, é importante sempre estudar morfologia. ¿Por quê? Porque mesmo que você tenha todos os arquivos de los dientes, uma parte de los trabalhos tem que ser totalmente analógico. Podemos dizer aí que em torno de 30% mais ou menos, o acabado final é analógico. Então, o que passa no mundo atual? Que as pessoas manejam bem os equipos, as máquinas, sim, pero muitos jovens não têm formação técnica de laboratório. Então, nós que somos mais antigos, temos aí toda a nossa expertise, toda a nossa experiência, de muitos casos que nós vemos em boca, e podemos fazer um enfilado muito mais natural e muito mais personalizado. ¿Sí? Então, hoje está cambiando muito, muitas pessoas nascendo nos casos, pero nós não temos essa comunicação.
Então, a mim me gusta muito aplicar visagismo desde o encerado, que seja digital, que seja analógico, para saber como é o formato ideal de cada rosto que vou fazer o caso. Sim, sabendo que cada tipo de pessoa há uma personalidade diferente. Sim, então temos aí muito que fazer. Então, quando eu utilizo o visagismo, eu posso potencializar, eu posso criar uma imagem melhorada do paciente. Muitas vezes hacemos isso inconscientemente hacemos isso. Sim? Então, eu tenho que determinar que tipo de sorriso, que tipo de enfilado dental, que tipo de forma vou fazer para cada paciente. Por isso, necessito fotos, vídeos, desde o encerado. A mim me gusta muito isso. Sim, e aqui o encerado, como hacemos o encerado do dia a dia, esse é de meu amigo Rodrigo Florio. Entonces, miren que tiene mucho más trabajo, ¿sí? Claro que es mucho más rápido digital. El tema es que, ¿qué forma voy a construir esa sonrisa? ¿Sí? Entonces, es solo ese tema. Hoy, cada vez más necesitamos de las máquinas, ¿no? Tengo amigos que me hablan para ingresar rápido al digital, porque de verdade o digital é vendido para agregar, para ajudar os técnicos dentais, sim? Então é uma realidade e que não podemos mais deixar de utilizar. Sim? O tema é que qual forma devo fazer para este paciente? É somente isso
que digo que tem que ter aí 30 ou 40% analógico. E todo analógico, todo digital vai necessitar do analógico para detalhes finais, para acabado, para maquilhagem, para macro, micro textura. Então, se você tem cardista em seu laboratório, tragam ou enviem eles a fazer cursos de morfologia, para que tenha consciência do que estão fazendo. Isso é muito importante, sim? Então, aqui está o caso e o caso, o mockup, sim? Então, como tinha vários diastemas, passamos para uma outra forma de quadrado para triangular. Está bem? Porque se fosse manter o quadrado, a forma quadrada ia quedar muito ancho. Sim? Então, o que mais tem que saber é que as aristas coincidem com o dente. O que tenho visto é que muitos põem uma forma não ideal com o dente ou com o perfil de emergência do dente. Sim? E muitas vezes não queda bem para o paciente. Somente isso. Se estudar um pouquinho mais de morfologia, vai saber que existem dentes retangulares, quadrado, ovalado e triangular. Sim? E você vê aí pelas aristas mesiais estão em linha roja. As aristas definem a forma do dente. Depois temos aí o segundo plano, que é uma linha de transição, que está logo após a área de despejo, está na área de reflação de luz ou sombra. Sim? Então, você está nessa área. E muitas vezes podemos deixar isso muito alto ou agregar muito o material quando hace digital. Sim? Então, você tem que cuidar, entender um pouquinho mais, mirar os dentes num outro ângulo, numa outra forma, para que aí sim faça uma morfologia ideal para cada caso digital. Sim? Depois temos aí ciclos de desenvolvimento e aí vamos avançando na macrotextura, sim? Macrotextura superficial, há várias macrotexturas, sim? E dentes triangulares têm muito mais textura do que os dentes ovalados, sim? O paciente de hoje não quer muita textura, quer um pouco textura intermédia, ok? Então, temos aí na literatura muitas texturas para copiar. Temos subdesenvolvimento horizontal e macro e micro textura. Também temos os planos de inclinação, sim? Muitas vezes, com o encerado analógico, conseguimos agregar o mínimo possível de cera para que não cambie muito o espessor do caso. Sim? Temos aí 3 planos de inclinação, alguns na literatura tem 3. Os dentes retangulares têm área plana maior, os dentes ovalados, as áreas planas menores. Sim? E aí esses 3 planos variam da forma do dente. Se temos dentes quadrados retangulares, tem uma área plana muito mais visíveis, né? E uma pequena inclinação na cervical, na região de bossa, e uma pequena inclinação na incisal. O quadrado já também um pouquinho mais, um pouco mais ancho, sim, pero a área plana é mais curta, ok? Dentes ovalados, temos um plano de inclinação mais redondeado cervical e mais redondeado incisal, ok? E aí temos volume. Então, o que passa é que quando estudamos morfologia, temos que mirar os dentes por todos os ângulos. E aí, muitas vezes, quando você só copia e cola, você não tem essa sensibilidade de saber que os dentes têm outros planos, ok? E acaba agregando demasiado, e aí queda com muita expressão, com muita força, ok? Os espaços interdentários também são importantes, mais abertos nos dentes ovalados e mais cerrados nos dentes triangulares e quadrados, ok? Volvió? Ok.
Entonces, cada diente, cada forma de diente vai hablar de uma personalidade, ok? Então, quando tem dentes ovalados, você tem é melancólico, uma curva positiva. Quando tem dentes retangulares, as linhas incisais são mais planas, mais retas, que é colérico, não? E quando tem dentes triangulares, a linha da borda incisal é mais curva, ok? Então, qual é a importância de isso em visagismo? Sim, por que eu trabalho com visagismo? Para não cambiar muito o aspecto visual da personalidade ou dos temperamentos da persona. Sim, a partir do momento que você entende isso, você vai criar uma forma ou um enfilado ideal para cada persona, ok? Então, visagismo, para quem não é escutado, vem da palavra visage, que em francês significa para o rosto. Quando eu mirei isso por primeira vez? Eu mirei isso por primeira vez em DSD, que foi desenvolvido por Christian Kochman, Livio Yoshinaga, Braulio Palucci e Calamita, tá? Então, aí me interessei bastante, já trabalhava mais ou menos nessa linha, né? E pensei a estudar. Sim. Que é a morfopsicologia? A morfopsicologia é formato do rosto, temperamentos. Então, hoje está muito mais presente em harmonização orofacial, estão falando mais de visagismo, está inserido dentro do formato do rosto, porque visagem significa para o rosto. Então, tudo que está adentro do rosto é visagismo. Sim, e os dentes estão inseridos nesse conceito. Esse conceito, basicamente, é de criar uma arte visual para cada sonrisa personalizada. O que passa atualmente? Que estamos todos trabalhando, padronizando basicamente todas as sonrisas. E muitas vezes o trabalho está muito bem feito, pero o paciente não queda bem com muitos pacientes e também, alguns casos, o paciente não se identifica com essa nova sonrisa. Ok? Isso é antigo, não? Que da palavra visagismo, que vem de 370 a 460 a.C., que Hipócrates, que era chamado o padre da medicina, começou a se preocupar com os problemas psiquiátricos da pessoa. Reconheceu 4 diferentes tipos de temperamento como resultado de suas pesquisas. Hipócrates dividiu em 4 tipos de temperamento: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Para quem é odontólogo, cada tipo de paciente, de temperamento paciente, é uma maneira de atender na consulta. Sim? Então, quando eu ponho na internet o que é visagismo, a primeira coisa que vai encontrar é um corte de pelo para cada tipo de rosto. Sim? Essa é a primeira coisa. Depois vai encontrar também design de cílias. E depois, sim, vai encontrar o livro de Braulio Palucci, que é totalmente direcionado a visagismo. Sim? Em la odontologia. Então, esse livro não há mais edições, não sei como conseguir isso. Sim, temos aí só o PDF, mas é mais direcionado. E quais são as referências, então? Se você tem linhas de rosto ovalada, seu dente vai ser ovalado. Se tem rostos de dentes, linhas paralelas e largas, vai ter dentes retangulares. Se tem as linhas de rosto paralelas e curtas, vai ter dente quadrado. Se tem as linhas de rosto inclinadas hacia o centro do elemento, então se tem dentes triangulares. Sim? E cada uma dessa forma, desse formato de rosto, formato de dente, tem seus temperamentos. Sim? Então, os rostos quadrados, sim, são pessoas
práticas, lógicas, confiáveis, e têm muita dificuldade de câmbio. Sim, as pessoas de dente quadrado são as pessoas calmas. Dentro da consulta, são as pessoas que têm muita dificuldade de câmbio. Então, você muitas vezes quer tratar um dente, dois dentes, e tarda a ser o caso, porque assim está todo bem. Então, quando vai abordar em sua consulta uma pessoa que tem dentes quadrados, que é uma pessoa fleumática, basicamente eles têm que impor o tratamento, porque essa pessoa não se involucra muito, parece que está bem, quer arreglar somente um dente, e aí o tratamento queda largo. Essas pessoas são muito confiáveis e muito fieles a seus odontólogos. Sim. É retangular. Retangular são pessoas de caráter forte, são dominantes, le gusta mandar. Então, quando vai atender em sua consulta uma pessoa que é retangular, que é colérico, são pessoas extremamente dominantes. Essas pessoas, quando vai atender essa sua consulta, primeiro, seja pontual com seus horários. Segundo, esse tipo de pessoas não podem mirar que você tem segurança de fazer os casos. Sim? Então, você sempre involucra essa pessoa no tratamento. Sim, tipo assim, primeiro, se é inseguro, vai cambiar de odontólogo. Então, o que hace? Você pode envolver essa pessoa em tratamento. Estou pensando em fazer desta maneira ou desta forma. Que pensas? E aí sim vai ter a confiabilidade do paciente. Os dentes triangulares, que são os rostos triangulares, são as pessoas influenciáveis. São pessoas destemidas, fortes, consideradas confiáveis e têm autodisciplina. Essas pessoas são muito... lhe gusta muito a parte estética, tudo que é novidade, tudo que é moderno. Então, essa pessoa lhe gusta, por exemplo, vamos fazer seu caso um fresado, em calcância, a pessoa se sente envolvida por isso e aceita facilmente. Sim, pero essa pessoa vai mostrar o caso. Então, acha um bom caso, porque essa pessoa vai trazer outros clientes. Os dentes ovalados, ou o rosto ovalado, os dentes são ovalados. Essas pessoas são sensíveis, têm um senso artístico muito grande, são muito autocríticas e querem saber todos os detalhes do tratamento. Ok? Você vai atender uma pessoa assim, como paciente, ou se é um técnico, tem essas pessoas como clientes, então você tem que mirar que são perfeccionistas. Ok? São muito organizados e perfeccionistas. Ok? E aí temos outros tipos de rosto também, que são os hexagonais. Sim, aí já não há como ter dentes hexagonais, pero são pessoas comunicativas, têm grande energia, são destemidas, são francas, então tem caracteres de sanguíneo. Sim? Redondo também são perfeccionistas, são práticas, são pensativos. Ok? Então, quando falamos de visagismo, podemos dizer, em análise orofacial, podemos dizer que visagismo é uma beleza extraordinária, sim? Porque aí podemos melhorar, criar uma imagem melhorada da pessoa, se não cambiar sua personalidade, pero trazer aí alguns temperamentos mais fortes, mais positivos. Sim? Então, em análise facial, podemos dividir em três partes o rosto. Terços superiores, como a pessoa pensa. Sim? É sua parte intelectual. O terço médio é como a pessoa atua. Então, toda a tua parte de emoção, ação, ritmo de vida está expressa em seus olhos e em suas cílias também. Então, quando uma pessoa está feliz, você vê os olhos, o brilho dos olhos. Quando está depressiva, também se vê. Quando está triste, também se percebe. Então, está aí toda a emoção
de la persona. O que quero dizer com isso? De repente, você pode ser um caso e essa pessoa não se sentir bem com esse caso e não falar nada. E, de repente, cambia para outro tratamento, outro odontólogo, ou se quer dar um pouco mais depressivo com um caso malético, ok? E o terço inferior é como atua, como é seu instinto. Então, aí está toda a expressão, intuição voluntária e também está a parte de sexualidade. Então, todo o terço inferior está ligado a essa expressão, intuição voluntária. Sim? Então, só falando assim rapidamente, o que é visagismo? Então, porque muitos me perguntam, né? Eu he estudado isso há 8 anos e he praticado, he dictado muitas classes, dicto classes em Chile, em México. Então, sempre me pedem esse tema, né? Porque está ligado à forma dos dentes. Então, a pessoa nasce com os temperamentos. É sua impressão digital. O que é isso? Ou você é forte, que é dente retangular, ou vocês é dinâmico, que é um dente triangular, ou vocês é sensível, que é um dente ovalado, ou você é calmo, que é um dente quadrado. Esse é passado de padre, uma parte de padre, uma parte de madre, e um terceiro temperamento que é inato, que nasce com vocês. Então, quando eu estou fazendo a análise, eu tenho que mirar que forma que é seu dente e saber também qual é a dominância. Se tem 2 formas diferentes de centrais, qual é a dominância? Se é uma dominância racional ou se é uma dominância emocional que você tem. A personalidade se desenvolve dentro de sua vida, é sua história ativa. O que é isso? É sua história ativa. Por favor, me controle o tempo. Ok, está bem? Isso se desenvolve desde os 3 anos de ninho até sua idade de 7 anos. Aí sim, desenvolve tu personalidade. A partir de isso, é formada de acordo com sua criação, o meio que vive e os temperamentos desenvolvidos, porque você pode ser uma pessoa calma, instruído e com seu modo de vida, trabalho, escola, todo vai desenvolvendo um lado de comunicação, que é sanguíneo, ok? Então, só para que entendam bem como funciona os temperamentos, o sanguíneo é dente triangular. Pessoas com dentes triangulares é como o aire, é caliente e úmido. Se gosta em involucrar com a palavra, expressa fidelidade e relacionamento, é uma pessoa que necessita hablar, pessoa que habla com gestos manuais, que habla demasiado, que é extremamente positivo, é uma pessoa sanguínea, tá? Pessoa de fácil relacionamento, sim? Necessita hablar para se expressar, se envolve e lhe gusta dividir tudo o que aprende em sua vida, ok? Dentes triangulares. O melancólico é como a terra, é frio, necessita organizar todos os seus pensamentos e se concentrar para tomar uma decisão. Então, os dentes ovalados, que são os melancólicos, são pessoas que pensam muito, são geralmente instruídos e com o tempo também se desenvolve a parte de comunicação, mas são instruídos, são pessoas que necessitam pensar muito para tomar decisão ou atitudes. Colérico, el dente retangular, é como o calor. Não tem capacidade de escutar, tem dificuldade de pedir perdão e são geralmente pessoas que lhe gusta comandar, mandar a ser ou treinar pessoas para ter habilidades.
profesionales. Entonces, hablamos que el calor como el fuego, que son personas que hablan duro, hablan fuerte, son extremamente líderes. El fleumático es como la agua, ¿sí? Es húmeda. Son personas de dentes cuadrados, personas calmas, serias, se envolve, se adapta a muchas situaciones. Son personas que les gusta mucho escuchar, ayudar a las otras personas. Entonces, como funciona isso em odontologia? Se eu quero dar suavidade, eu vou fazer dentes ovalados. Como são os dentes ovalados? Os dois centrais são adelante dos laterais e são mais anchos, ou mais largos, perdão, e mais anchos também. E tem cúspides mais redondeadas e laterais muito mais delicados. Então, essa é de uma pessoa sensível, que é o melancólico. Se quero poner uma sorrisa dinâmica, vou poner aí um sorriso triangular, linhas de sorriso acentuadas, eje dental inclinado, convergente hacia a mesial, sim? Linhas planas e borde incisal inclinado hacia vestibular. Os dois centrais adelante e o canino mais diminuído. Sim, esses são triangulares, que são os sanguíneos. Se quero dar força, se quero dar uma sorrisa forte, vou trabalhar com os dentes retangulares. Ele é dentário paralelo, mais centralizado, dominância também dos dois centrais adelante dos laterais e linha incisiva geralmente reta, plana. Sim? Então, se aí temos aí cúspides mais retas, linhas mais agudas, mais agressivas. Sim, se quero dar calma, equilíbrio a um sorriso, vou ser uma sorrisa fleumática, centrais e eixos mais divergentes, arco mais horizontal, dentes mais quadrados e mais proporcionais, também linhas incisivas planas. Ok? Então, se cada da forma que vai utilizar, habla algo de personalidade ou de temperamentos. Sim? El ovalado são pessoas de dentes ovalados são de pessoas sensíveis e perfeccionistas, dentes retangulares forte líder, dente quadrado fleumático, calmo, pacificador e dentes triangulares dinâmico. Ok? Aí temos as silhuetas da DCD, temos também cada base de temperamento do visagismo. Ok? Então, pessoas que dentes triangulares são pessoas motivadoras, sociáveis, amigáveis, hablador, receptivo, alegre, despreocupado e há uma liderazgo fluente também. Dentes ovalados, se vou criar dentes ovalados, vou dar suavidade. Sim, é del melancólico, que são pessoas perfeccionistas, organizadas, artistas, tímidas, reservadas e trabalhador. Se quero dar força nessa sorrisa, vou fazer dentes retangulares, perdão, que são del colérico. El colérico são pessoas determinadas, objetivas, intensas, explosiva, interativo, passional e tem uma liderança muito forte. E o quadrado vou fazer uma sorrisa mais suave. São del fleumático, cuidadoso, pensativo, pacífico, controlado, confiável, calmo e espiritualizado. Então, a partir do momento que você conhece esses temperamentos e quer criar uma sorrisa, se o paciente não quer cambiar, não quer cambiar a forma, há que manter a forma para que não crie uma imagem diferente de que essa pessoa necessita, ok? Então, quando eu vou inserir um caso e não tenho referência, vou recorrer à referência antagônico para ver se os dentes são quadrados, se são triangulares. Vou mirar o arco dental, se é ovalado, se é quadrado, se é triangular. Então, sim, para construir essa sorrisa. Sim, por quê? Porque geralmente nós em laboratório não temos essas referências. Geralmente trabalhamos com somente os modelos de gesso ou com LSTL.
sem nada de informação desse tipo. Então, ideal seria que tenha aí a fotografia do rosto e dos dentes do paciente para ver que tipo de forma você vai poner aí para que quede bem, ¿sí? Então, é ideal sempre que veja os dentes de diferentes ângulos, sim? E não solamente copiar, colar, copiar, colar. Então, essa é a ideia, sim? É muito, são 40 ou 50 minutos, amigo? Que temos. Então, é ideal que você que tem um laboratório, que tem aí toda a parte digital, envie seu técnico para fazer um curso de morfologia, ou você que trabalha solo, vá fazer um curso de morfologia para que tenha todos esses conceitos, né? Hoje, cada vez mais se habla de visagismo, sim? Então, ou tem muitos livros aí interessantes para mirar los falsos casos. Então, para que não tenham problemas de retratamento. Sim, e eu atualmente estou sendo um caso de retratamento que a pessoa não se sentiu bem com o enfilado, com o tamanho de los dientes, e isso está fazendo que essa pessoa quede mais intruída. Então, isso me preocupa um pouco. É claro que é muito pouco que podemos trabalhar personalizado ou o que podemos aplicar visagismo, não? Então, espero que isso cada vez mais avance para que você crie um sorriso personalizado, uma sorriso para aquela pessoa e não uma sorriso da maneira que você lhe gusta. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea.
tenía muchas cosas para hablar, pero quise básicamente hablar un poquito del tema de entender un poquito más la morfología para que haga trabajos más personalizados y espero tener contribuido. No tenía nada especial programado o hecho para hablar y básicamente es eso, ¿no? Y si tiene alguna consulta, algo, no sé si cómo están haciendo. Amigo, agradecerte por tu presentación. Yo puedo escucharte todos los días y a cada momento y siempre voy a aprender. Eres un libro abierto y cada vez sorprendes más y más. Yo aprendí ahora de las líneas. Yo no sabía, sabía de bisatismo, de las cosas, pero ahora sé más. Así que, amigo, eh, la verdad, aprendimos mucho y muchos están hablando que es un tema espectacular, te mandan muchos saludos y todo eso. ¿Quién es Eli? A ¿Quién ver, es? Félix Mauri dice, muy bueno los temas, saludos mi estimado. Rubén dice, muy bueno. Carolina Paul dice, hola Mira, Carolina, claro. excelente José, dice. Hola Eli, Henry, ¿cómo estás Carolina? Qué gusto tenerte aquí también. Sí. Muchas gracias, amigo. Lo que quiero decir es que usted puede crear una sonrisa más personalizada. ¿Sí? Exacto. Si está cerca del paciente, si hay una buena comunicación con el paciente, el odontólogo técnico, puede crear una sonrisa específica para cada persona. No que tu trabajo no sea bueno, de ustedes dos son excelentes y muchos otros que están ahí, pero entender si esa persona, para que recorrer a su consulta, para que cambio quiere, porque muchas veces quiere otros tipos de cambio. Era basicamente isso. E quando entende de morfologia, entende um pouco de visagismo, pode criar isso. Quer forças, linhas paralelas. Quer suavidade, linhas redondeadas. Quer dinamismo, linhas inclinadas. Quer equilíbrio, linhas cuadradas. Exactamente. Lindo, amigo, lindo. La Wow, verdad, tenemos algo más, Henry. Mira, dice Mercedes Martínez de Chile, dice siempre Una gran excelente amiga. máster. Luis Fernando Tudela dice excelente. Wilfredo Muñoz dice como siempre un máster, saludo de Arequipa. Mercedes, saludos desde Chile. Y así están enviando sus mensajes. Bueno, recién estamos leyendo todos los mensajes. Y bueno, escriban ahí para poderles responder. okay. Amigos, Te aprecian tanto. Qué bueno. El próximo voy a crear algo más bueno. Ajuntei essas cositas rápidas, porque mi vida está de piernas al aire, con tanto trabajo y mucho curso de morfología. Sí, y también fotografiar más. Entonces, para que tenga una presentación mucho más adecuada ao nível de todos que estão aí. E também não apresentei casos, só queria falar um pouquinho mais desse tema. Ok, amigo. Amigo, un abrazo inmenso desde Perú. ¿Ah? Pronto estaré por Amigo, Brasil. abre a fronteira, por favor. Quero tomar pisco. Emborrachar. Eu quero una picaña, amigo. Todos necesitamos cambios. Amigo Ay, querido. mira, Henry, acá Giselita dice, amigo José Pereira Flores, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por el tema. Wow. Y Carolina Paul, abrazos desde España. Amigo, usted es muy querido. Muchos aprecian su trabajo, el ser humano que bueno que es usted. Qué lindo, de verdad qué lindo. Y no se preocupe porque vamos a hacer más eventos. Sí, y ahí me preparo mejor. Es que estoy así y también cuidando de la salud para que quede ahí con la mente mejor, aprendiendo más y voy avanzando. Muchas gracias.
muy buen evento, mucho éxito y hablamos después. Ok, amigo. Un Gracias. abrazo. Gracias, amigo. Luis. Un abrazote. Chao. Y nos vemos. Beso, Chao. beso, beso, Chao. beso, beso. Gracias. Adiós. Gracias.